porque eu acho que a raiz dela está na oportunidade, no oportunismo do Ibsen Pinheiro, por assim dizer, né? Porque, de fato, o que tira do Estado do Rio é muito grande para o Estado do Rio, mas é muito pouco para se distribuir para o país inteiro. Quer dizer, eu já vi cifras, tipo, o Fundo de Participação de Estados e Municípios distribui 100 bilhões e isso vai ser acrescido de 7. Então, não vai fazer diferença, né? O problema no caso é que acho que até o Ibsen já sabe que vai ser mudado e eu tenho quase certeza que o Senado vai mudar, claro, né? E mudar no sentido de não afetar. Isso é uma coisa que é vista como não justa com relação a uma unidade da federação. Então, eu não acho que afeta o pacto dessa maneira. Eu acho que tem esses interesses políticos. E um outro componente muito importante da Federação Brasileira é a capacidade de orientação geral que o governo federal tem. E a importância que o governo federal tem na definição, inclusive das políticas estaduais e das prioridades. Então, isso se revela dentro do Congresso. Raramente, quando o governo tem uma posição, ele consegue levar adiante essa posição, contrariamente à posição de todos os estados. Quer dizer, todos os estados não conseguem se unir contra o governo quando o governo tem uma posição a ser defendida. Isso aconteceu com todos os FEFs, DRUs e não sei o quê, todo o processo de recentralização das receitas federais, quer dizer, da União, que ocorreu, mostra essa natureza do chamado Pacto Federativo Brasileiro, é o grande papel da União, né? Político. Tem uma centralização política decisória, que ela se revela no próprio Congresso. Quer dizer, o Congresso também se organiza de uma forma muito centralizada. E os líderes partidários têm um papel muito grande nisso. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Hoje, nosso tema é a reação da mídia com a aprovação da emenda que muda as regras dos royalties do pré-sal. Uma pergunta aqui do Roberto Alencar, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, para o Alexandre Freeland. É uma pergunta muito interessante. Quantos municípios recebem royalties hoje? E se a emenda passar e todos os municípios passarem a receber o dinheiro para cada um, não será relativamente pouco? Exatamente, é como na linha do que a professora Angelina já comentou, né? No caso do Rio de Janeiro, seriam praticamente apenas 5 municípios sairiam ganhando, mesmo assim muito pouco, né? 87 municípios, incluindo a capital, sairiam perdendo e demais, né? Perdem muito, né? Campos, quais são os 5 que seriam? Campos é o destaque, né? Campos perderia em torno de 800 milhões de reais, né? Não por acaso, a prefeita Rosinha, ex-governadora, foi uma das lideranças desse processo, né? E aí esse cenário político no Rio de Janeiro ficou bastante interessante também, porque ela é uma adversária do governador Cabral. Claro. Então houve ali uma aliança conjuntural. O ex-governador Garotinho, por sua vez, permaneceu distante, né? Também para não ter todo esse trunfo político na mão do governador. Do adversário. Mas Cabo Frio também perde muito. Então, municípios do norte e noroeste, né? E o ganho para esses 5 municípios aqui do estado, que hoje não recebem, né? Eles passariam a receber por conta daquela distribuição equânime, assim, em nível nacional. Mas não mudaria a vida dos cidadãos desses municípios. Então, a conta é em torno disso. 87 sairiam perdendo e muito, em termos de estado do Rio. João Domingos, temos pouco tempo e temos que ser breves, mas tem aqui uma pergunta que é minha e que sempre me preocupa muito. Nós temos efetivamente uma imprensa nacional, ela é realmente uma imprensa que vê o país como um todo, ou ela é apenas referência nacional? Como é que você que está operando ali no dia a dia, e sobretudo na parte política, como é que você vê isso e pode esclarecer isso para mim e para os nossos telespectadores?
Eu acredito que a imprensa ela é uma referência nacional, mas ao mesmo tempo ela tem tem questões regionais muito fortes nelas todas, mesmo nos jornais ditos nacionais, né? Eu não vejo, por exemplo, o próprio o estado de São Paulo, ele tem ele tem bandeiras locais, né? O jornal sempre, os seus proprietários, ali os donos do jornal, à época, eles participaram da Revolução Constitucionalista, que é uma coisa muito própria de São Paulo. Essa bandeira é uma bandeira que o jornal tem ela até hoje e tal. Né? O jornal, o próprio nome do jornal, primeiro a província de São Paulo, depois o estado de São Paulo. Vamos ao Globo, que o Globo é um jornal com nome universal, né? Pelo menos desse ponto de vista. Mas o Globo é um jornal que se vê, é um jornal também muito voltado ao Rio. A Folha também é voltada a São Paulo. O estado de Minas está lá, Minas jamais se renderá, aí saindo dessa questão do petróleo, mas na briga lá do Aécio com o Zé Serra, Minas jamais se curvará. Há pouco tempo Itamar quase convocou uma guerra de Araque, uma guerra de mentirinha, o povo montonhês não se entregará. E assim, e os jornais seguem isso. Agora, esses que, como aconteceu ali com o Diário de Pernambuco, de falar da chegada do material das agências, e que tem uma grande quantidade no Brasil, uma grande quantidade também no interior, tá certo, eles são muito dependentes da questão das agências e tal, mas eles também têm seu noticiário local. Então nós temos essa realidade, com grandes redes de TV, que também assim transmite para o Brasil inteiro, mas transmite uma novela, ela praticamente quase sempre se passa no Rio de Janeiro, ou se passa em São Paulo. Então o cara do Amapá ele não recebe ali uma realidade do Amapá, ele recebe a realidade do Rio. Que de qualquer forma é uma realidade brasileira, porque o Brasil é uma grande unidade, uma única língua, né? Então eu vejo a imprensa tratando de seus interesses locais e, no caso dos serviços nacionais, também distribuindo esse noticiário, mas muito a partir do que acontece, por exemplo, em Brasília, do que acontece no contexto nacional. E se for ver ali, cada um tem a forma de enfoque, esse enfoque dele, infelizmente é assim, né? Senão ficaria tudo igual. Obrigado.